noite, irmãos. Graças a paz, amém? Nós vamos dar início ao nosso culto de hoje. Convido os irmãos que puderem se colocar de pé. Nós vamos estar orando nesse momento. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, engrandecemos o nome de Ti, ó Pai. Porque o Senhor é Deus bom, grandioso, ó Deus, misericordioso e poderoso. O Senhor que nos ama, ó Pai, e que nos corrige e nos ensina. O Senhor, ó Deus, que deu o seu único Filho Jesus para morrer em nosso lugar e pagar toda a nossa dívida que tínhamos, ó Deus, com o Senhor. Por isso, ó Deus, nós te rendemos graça, nós rendemos culto, louvor e adoração nessa noite a Ti, ó Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque sabemos que até cessar o nosso fôlego aqui, ó Deus, nós vamos estar, ó Deus, falhando e pecando. Mas sabemos que somos pecadores remidos pelo Teu sangue e temos, ó Deus, a esperança e a certeza de um dia estar contigo na glória, Pai. Por isso nós te damos graça nessa noite e oferecemos esse culto a Ti, ó Deus, o único Deus, digno de louvor, de honra e de ser cultuado e adorado. No nome de Jesus, ó Pai. Amém. Apocalipse capítulo 5, no versículo 11 e 12 diz assim. Apocalipse capítulo 5, 11 e 12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi todas as criaturas que estavam no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 24 animais diziam: amém. E os 24 anciões se prostraram e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico: digno é o Cordeiro. Que era e é e há de
maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Peço a irmã Manuela esteja orando. Santo, santo é o teu nome, Senhor Deus e Pai. Nós te damos graças, Senhor Deus, te damos graças pela vida do teu filho, que ali naquela cruz, Senhor Deus, foi entregue para que nós pudéssemos hoje, Senhor, declarar que somos salvos e que estaremos com Cristo, estaremos contigo, desfrutando da glória. Te damos graças por isso, Pai, em nome do teu filho Jesus. Amém. O próximo hino que nós vamos cantar é o Cegueira e Vista, 396, do cantor cristão. E ele é o retrato de como nós éramos antes de conhecer ao Senhor. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz,
Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te adoramos porque o Senhor é Deus, Criador de todas as coisas. Senhor absoluto sobre tudo e todos. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir, de te adorar, de te louvar. Poder entoar cânticos em louvores ao Senhor, meu Deus. Não somos merecedores, nem dignos de estar aqui, mas pela tua misericórdia aqui estamos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Dirige-nos, ó Pai. Inclina o nosso coração a te servir. Incline os nossos olhos, meu Pai, para ti, o nosso coração para ti. Em nome de Jesus. Amém. Efésios diz que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Isso não é mérito nosso, mas isso é mérito totalmente de Deus, né? E Cristo, na verdade, Ele estendeu a sua mão para nós, né? Então o próximo cântico é: a minha alma estava longe do caminho do céu, quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Enquanto nós cantamos esse cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos à oferta podem estar trazendo aqui no gasofilácio. Amém? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, que na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Deus que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Suas vozes agora. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Senhor, nós andávamos, ó Deus, longe dos teus caminhos, ó Deus, mas o Senhor se voltou para nós, ó Deus, nos chamou de uma forma maravilhosa, nos amou, ó Deus. E através da morte de Cristo, Senhor, que nós relembraremos hoje,
Nós queremos, ó Deus, ser gratos pelo esse ato que o Senhor fez por nós, ó Deus, sendo não nós merecedores, porque toda a ação, todo o plano foi de Deus, foi da Trindade Santa, ó Deus, que lá na eternidade passada, já, ó Deus, estava nos seus planos, ó Deus, a redenção de todo aquele, ó Deus, que o Senhor quiser, ó Pai. E assim o Senhor, querendo, ó Deus, nos resgatou e nos colocou diante de Ti, ó Deus, e nos tem sustentado com a Tua mão maravilhosa, ó Deus. Nos tem dado tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, ó Deus. Por isso, ó Deus, somos gratos a Ti, agradecemos por cada vida aqui presente, por esse culto, por o Senhor nos permitir, ó Deus, por mais miseráveis e pecadores que sejamos, ó Deus, nos estar diante de Ti e prestar um culto a Ti. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu passo a palavra ao pastor Davi. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus por esse dia abençoado que o Senhor nos deu e essa oportunidade de nos reunir para engrandecer o seu nome. Hoje é um dia muito feliz também. Hoje lá em Bauru nós tivemos batismo. Hoje no domingo de manhã 13 pessoas se entregaram, se renderam ao Senhor Jesus. Na sua maioria jovens e adolescentes. Então nós louvamos a Deus por essa obra maravilhosa que Ele tem feito. E também, isso é obra de Deus, é claro, mas através da instrumentalidade dos nossos líderes de jovens também, né? Então nós damos graças a Deus por essa obra maravilhosa. E eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E antes de nós fazermos a leitura, nós vamos orar. Ó Deus, nós damos a Ti honra, glória, ações e graças a Ti, pela vida, porque estamos aqui nesta noite, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, todos os dias. Se nós estamos aqui de pé, é porque o Senhor tem sido por nós. O Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado, Senhor, todos os dias. E agora, Senhor, estamos diante da Sua palavra. Ela testemunha de si própria, dizendo que nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, dá-nos vida através desta palavra. Dá-nos vida, dá-nos graça, dá-nos poder, dá-nos luz que vem do alto para os nossos corações, para iluminar a nossa vida e fazer, ó Deus, com que nós brilhemos com cada vez mais força nesse mundo de tanta escuridão. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova
os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus amados irmãos, a igreja de Éfeso foi uma igreja muito privilegiada. A cidade de Éfeso era como se fosse um polo regional na Ásia. Aquela cidade era uma das grandes cidades do mundo naqueles dias, aonde a população chegava, era praticamente do tamanho da cidade de São Carlos. Éfeso tinha mais de 300 mil habitantes, se eu não me engano, São Carlos aqui tem cerca de 380 mil habitantes, se já não, 280, né? 250? Diminuíram então, hein? Alguém mudou de São Carlos. 200, então o Hudson está me falando ali, 250 mil habitantes. Então Éfeso era maior que São Carlos, porque os seus habitantes chegavam a mais de 300 mil pessoas. Então era uma cidade pujante, mas era uma cidade que era um tipo de Aparecida do Norte, ou para quem é do Nordeste, é um tipo de Juazeiro do Norte. É Juazeiro lá, a cidade do Padre Cícero, não é? Onde muitas pessoas vêm de várias partes do Brasil para rezar ao Padre Cícero. Aqui no sul, as pessoas geralmente vão lá em Aparecida do Norte. O meu avô paterno se chamava Manuel Munhoz, era o nome do meu avô, ele era motorista. E meu pai era pequeno, você vê, isso aí devia ter sido na década de 60, no começo da década de 60. Aí ele comprou um caminhão de sociedade com um vizinho dele que era português, e ele junto com meu avô enchiam o caminhão de bolachas, aqui fala bolacha, né? Ou biscoito, e meu avô saía dirigindo esse caminhão daqui até na Bahia, vendendo biscoito, vendendo bolacha. E a minha avó contava que meu avô, ele estudou pouco, então ele ia pegando dinheiro e colocando dentro de uma lata. E quando ele chegava em São Paulo, depois de um mês fora, porque naquele tempo, né, as viagens eram mais difíceis, aí ele virava a lata em cima da mesa da cozinha, minha avó que contava o dinheiro. E quando ele comprou esse caminhão de sociedade com um vizinho português, adivinha onde ele levou o caminhão para ser abençoado lá antes de começar a trabalhar? Aparecida do Norte. Na casa da minha avó até hoje tem fotos de quem aqui lembra daqueles caminhões antigos que tinha uma carroceria escrita assim, Doces Neuza. Alguém chegou a ver desse? Ah lá, o Monatana, o caminhão que o meu avô comprou era daquele lá. Era Doces Neuza, era daquele caminhão. Então você imagina quando que foi isso aí, né? Então, gente, tudo isso para dizer que Éfeso era um tipo de Aparecida do Norte. Só que lá, quem que era venerada em Éfeso? Diana dos Efésios. E lá havia um templo suntuoso de adoração a Diana dos Efésios. E assim como é em Aparecida do Norte, lá a cidade de Aparecida, ela vive praticamente em função
do culto à Aparecida. Então se vendem fitas, se vendem imagens, se vendem amuletos e por aí vai. Restaurantes, hotéis, tudo gira em torno da igreja de Aparecida do Norte. Em Éfeso era assim também. Tudo girava em torno do culto a Diana dos Efésios. Inclusive lá em Éfeso havia uma árvore, eu não me lembro agora o nome da árvore, aonde os devotos de Diana, eles comiam das folhas ou do fruto daquela árvore para serem abençoados. Meus irmãos, e nessa cidade, imagina o formigueiro que era a cidade de Éfeso. Imagina, tudo girando em torno daquela cidade. E dá para imaginar, não é, Ana, que hoje tudo aquilo não passam de ruínas? Até o templo de adoração a Diana não passam de ruínas. Até mesmo a igreja cristã que havia na cidade de Éfeso, ela também não existe mais. E na cidade de Éfeso, o evangelho chegou de maneira poderosa, há quase 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo, numa primeira incursão em Éfeso, ele deixou lá um casal, pregando o evangelho naquele lugar, fazendo um trabalho de Deus naquele lugar, Priscila e Áquila. Na sua terceira viagem missionária, ele passa por Éfeso novamente. E lá, ele encontra um pequeno grupo de crentes que já se reuniam ali. Inclusive, havia um deles que era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Nos relata o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Mas faltava uma coisinha para eles. Eles conhecerem o Espírito Santo de Deus. Eles conheciam o Evangelho, sabiam muitas coisas da palavra de Deus, mas ainda não haviam experimentado o poderoso batismo com o Espírito Santo nas suas vidas. Eles ainda não haviam experimentado o enchimento do Espírito Santo. Tanto é que o apóstolo Paulo faz essa pergunta para eles logo no começo do capítulo. Por acaso vocês já ouviram falar do Espírito Santo? E diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo os ensinou acerca do Espírito Santo e orou com eles. Eles buscaram ao Senhor. Veja que o enchimento do Espírito Santo está intimamente ligado à oração. E Paulo orou com eles, e ao impor as mãos sobre eles, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo, que é uma experiência inicial, e como consequência cheios do Espírito Santo de Deus. E ali então estava nascendo essa igreja abençoada, a igreja que se reunia na cidade de Éfeso. E deste grupo, irmãos, então o apóstolo Paulo depois, ele ensinou por algum tempo, se eu não me engano 3 meses, na sinagoga, pregando o evangelho, ensinando a partir das escrituras que Jesus é o Cristo. Depois de um tempo, eles alugaram um local que era uma escola, chamada Escola de Tirano. E ali então o apóstolo Paulo cria um verdadeiro seminário teológico. E durante 3 anos, ele ensinou a palavra de Deus naquele lugar, no ensejo, no desejo de que todos os habitantes da Ásia ouvissem o evangelho. E foi exatamente isso que aconteceu. O evangelho chegou com poder, só que isso gerou perseguição. Porque a pregação do evangelho começou a afetar o comércio religioso que havia
ao redor do culto a Diana dos Efésios. E por isso, os principais daquela cidade se levantaram contra Paulo e seus companheiros, dizendo que eles estavam trazendo costumes diferentes daquele povo. E houve um grande tumulto naquela cidade. Mas muita gente foi liberta, muita gente foi salva. E no raio que cercava a cidade de Éfeso, praticamente quase todas as cidades receberam o testemunho do Evangelho e nasceram muitas igrejas ali. Tanto é que aqui o Senhor Jesus, através do apóstolo João, dirige cartas a 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja a história desta igreja. Ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. E logo depois, quem que se tornou pastor desta igreja? Timóteo. O apóstolo Paulo, já no fim da sua jornada, já preso, ele havia enviado Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso e, consequentemente, cuidar das igrejas que haviam ali na região. E quando Paulo escreve 1º e 2º Timóteo, Timóteo estava cuidando da igreja de Éfeso. E é interessante a gente notar que Paulo, a ênfase que Paulo dá para Timóteo é: Timóteo, guarda o bom depósito do Evangelho. Guarde o tesouro do Evangelho, preserve o tesouro do Evangelho. E que a igreja onde você está servindo, que eles também guardem esse bom depósito. Olha, Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E discipule, ensine, instrua, transmita a pessoa. Não é qualquer tipo de pessoa, não. Pessoas fiéis, pessoas idôneas. Transmita este mesmo Evangelho para que eles possam transmitir às gerações futuras. E Timóteo, o campeão da doutrina, ele também fez com que a igreja de Éfeso se tornasse uma campeã da doutrina. Agora, irmãos, é interessante a gente também notar que, mesmo ainda antes de Timóteo, depois do trabalho que o apóstolo Paulo fez lá na escola de Tirano, em Atos capítulo 20, relata quando ele parte de Éfeso, e diz lá o capítulo 20 de Atos, uma das passagens mais comoventes do Novo Testamento, que os presbíteros da igreja de Éfeso, juntamente com as suas famílias, seus filhos, foram todos eles lá à praia onde Paulo ia pegar o navio, e todos eles ajoelhados oraram juntos ali. Então veja, irmãos, que essa igreja, dentro de pouco tempo, ela tinha vários presbíteros, ela tinha uma equipe pastoral trabalhando nela. Depois Timóteo faz um ótimo trabalho como pastor. Agora você adivinha quem foi também um dos pastores dessa igreja? O apóstolo João. Quando João escreve suas epístolas, principalmente a primeira, que é 1ª, 2ª e 3ª João, ele estava escrevendo para os crentes de Éfeso. Estava ruim de pastor essa igreja? Primeiro pastor e plantador da igreja, o apóstolo Paulo. Segundo pastor da igreja, Timóteo, discípulo de Paulo. E o outro pastor, o terceiro pastor, nada mais, nada menos do que o próprio apóstolo João, que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Estava ruim de pastor essa igreja? Isso aqui, hein? Essa igreja, irmãos, era uma potência. E o Senhor Jesus sabia disso. E por isso no versículo 2 ele disse para aquela igreja, através de João, né? Através do apóstolo João, ele disse para eles: conheço as tuas obras. E você vai ver que depois Jesus ele fala isso a respeito de todas as outras 6 igrejas
para onde ele dirigiu cartas. Para elas. Em todas elas Jesus disse: conheço as tuas obras. Jesus conhece as obras de cada igreja. Jesus conhece as obras da Igreja Batista Betel de São Carlos. Se o Senhor Jesus fosse dirigir uma carta para nós hoje, o que será que ele diria nessa carta? A respeito da igreja de Éfeso, o Senhor Jesus sabe louvar as virtudes da sua igreja. E ele começa falando no versículo 2, olha, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor. O que é labor? Trabalho. Era uma igreja trabalhadora. Ou como dizem os caipiras aqui do interior de São Paulo, era uma igreja trabalhadeira. Trabalhadeira. Conheço o teu labor, bem também como a sua perseverança. Era uma igreja trabalhadeira e perseverante. Irmãos, a perseverança é uma característica que poucos têm, hein? Mas aquela igreja era uma igreja que prevalecia e que permanecia. Além disso, eles também não podiam suportar homens maus, ou seja, falsos obreiros, falsos ensinadores, que apareciam de tempos em tempos, e eles continuam aparecendo, viu? De tempos em tempos aí vão aparecendo falsos mestres, falsos ensinadores, que Jesus chama de homens maus. E essa igreja sabia colocar esses homens à prova, sabia experimentá-los, e rejeitava aqueles que não eram verdadeiros mestres da palavra de Deus. Pelo contrário, colocavam eles para correr. Haviam naqueles dias já tinham pessoas que se autodeclaravam apóstolos também, né? Eles também punham para correr, né? Agora veja que diz o verso 3, eles tinham perseverança, Jesus reforça de novo, e diz, e vocês suportaram provas por causa do meu nome. Era uma igreja trabalhadeira, era uma igreja perseverante, era uma igreja criteriosa, era uma igreja que tinha critérios, e era uma igreja provada, era uma igreja perseguida, era uma igreja sofredora, porque você pensa que a perseguição que os adoradores lá de Diana levantaram, ela durou pouco tempo? Os crentes sofreram muito naquela região, foram colocados à prova, e eles não se deixaram esmorecer. A gente podia dizer, Senhor Jesus, essa é uma igreja irretocável, né? É uma igreja impecável. Olha, me fala onde tem essa igreja, uma igreja igual essa, que eu quero ir lá. Que igreja, Senhor Jesus? Uma igreja que não desanima, que não esmorece. Esses dias, conversando com alguns colegas pastores, né? Alguns deles estavam falando para mim, pastor, não, agora que está acabando a pandemia, agora nós estamos pensando já de voltar à escola bíblica dominical. Agora que já está passando a pandemia, agora nós já estamos vendo aí se a gente consegue voltar a ter reuniões de oração na igreja. Agora? Nós, já voltamos faz tempo. Infelizmente, muitos crentes e muitos irmãos se desanimaram por causa de uma pandemia. Não foi nem perseguição, hein? Foi nem provação, hein? Agora essa igreja aqui, debaixo de chicotada, debaixo de perseguição, eles não deixavam
esmorecer. Que igreja, hein, irmã Cesarina? Que igreja? Igreja Batista Nacional de Éfeso. Já pensou? Que maravilha de igreja. Jesus falou das virtudes dessa igreja, né? Mas depois o versículo 4 ele diz: tenho, porém, contra ti. Jesus tinha algo contra aquela igreja. Será que Jesus tem alguma coisa contra a nossa igreja? Será que ele tem alguma coisa contra nós? Ele tinha, essa igreja, irmãos, que era uma igreja, era uma potência. Eu tenho uma coisa ainda contra vocês, que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Aquela igreja, irmãos, eles foram chamas. Quem aqui já mexeu com fogão de lenha? Dona Edila já mexeu. Fogão de lenha, tem gente que apanha para acender o fogão, né? Ou a churrasqueira. Então, quando você vai acender a churrasqueira, o fogão, eu coloco lá um papelzinho assim com óleo, né? E põe uns gravetinhos bem fininhos em cima dele, acendo. E à medida que o fogo vai indo, você vai colocando um gravetinho ou outro. Não é assim, dona Edila? Vai pôr um gravetinho ou outro, põe bem na boca do fogão, assim, não põe lá dentro, senão não acende. Tem que ter ar. Você vai pondo lá. A hora que o fogo vai pegando, começa a estalar, né? A madeira começa a estalar. Daí você pega a lenha. E o bom é quando você pega assim o toco de lenha, você racha. E ele fica com uma parte assim cheia de fiapo. Aí você encosta aquele fiapo. Não é, dona Edna? Não é isso? Aí você coloca aqueles fiapos lá e vai pegando fogo. E aí você vai botando lenha. A hora que você vê, o fogo está bonito. Você escuta as chamas do fogo, crepitando, né? É isso, né, Ana, que diz, né? Crepitando. Aquele fogo, chamas. A igreja de Éfeso começou, eram chamas. Mas dentro de pouco tempo, as chamas começaram a diminuir. E aquela igreja foi se tornando brasa. Quem faz pão sabe que a hora boa de você colocar o pão no forno é a hora que está brasa. Não é, dona Edna? A hora que está brasa é a hora de pôr pão no forno, que o forno já está quente. O fogão já está quente. Chega a brasa. Agora, se você não colocar mais lenha lá no fogo e deixar só a brasa, o que vai acontecer? Vai indo, vai apagando. A hora que você vê, o que sobra lá no fogão? Cinza! Cinza no fogão. A igreja de Éfeso, ela já não era mais aquela fogueira que ela estava no começo. Ela já estava se tornando brasa. E se eles não cuidassem, em breve eles virariam cinzas. Quando Jesus fala de primeiro amor, irmãos, significa o seguinte: no começo dessa igreja, Jesus era a pessoa mais amada daquela igreja. Jesus era a pessoa mais importante daquela igreja. Mas com o correr do tempo, com o passar do tempo, Jesus foi ficando no segundo plano, no terceiro plano, no quarto plano. E Jesus já não era mais o amor primeiro do coração daqueles crentes. E essa tendência, irmãos, é a tendência de todos nós. De todos nós, minha e sua. Muitas vezes até mesmo nós começamos a colocar na frente das coisas, até mesmo a obra de Deus, as coisas de Deus. Mas a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, ela vai ficando, não está mais no primeiro, vai para o segundo, terceiro, quarto. A hora que você vê, acaba acontecendo o que tem, infelizmente, acontecido com muitos crentes dos nossos dias. Esses dias eu ouvi um pastor falando que ele estava aconselhando um líder de uma igreja, não é da nossa igreja, fica tranquilo. E esse líder
durante muito tempo, ele era o dirigente de louvor daquela igreja. Ele dirigia o louvor, pregava, orava, o homem não parava na igreja. E um dia ele procurou esse colega nosso, dizendo: pastor, eu estou muito preocupado, porque já fazem anos que eu estou servindo, ministrando, faço isso, faço aquilo outro, mas faz muito tempo que eu não consigo nem ler a minha Bíblia sozinho. Nem sempre estar envolvido com o trabalho de Deus significa você estar envolvido com Deus. Muitas vezes nós idolatramos a obra e nos afastamos do Senhor da obra. Era isso que estava acontecendo com aqueles irmãos lá de Éfeso, os crentes. Aquela igreja era uma potência, irmãos, era uma potência. Mas ela estava perdendo o seu vigor. Por quê? Porque Jesus já não era amado no primeiro lugar, como Ele deve estar nas nossas vidas e nos nossos corações. Você pode ver, quando é que você você já esteve ou está no período de mais vigor espiritual na sua vida? É quando Jesus está no lugar mais importante da sua vida, do seu coração. É aí. É aí que o nosso coração, o nosso interior está pegando fogo para Deus. Você está pegando fogo para Deus? Você está ardendo para Deus? Agora, quando Jesus vai sendo colocado de lado, nós vamos colocando até mesmo outras coisas boas acima de Jesus, aquela fogueira vai virando brasa. E se a gente não cuidar, essa brasa vai virar cinza. Mas, irmãos, no versículo 5, o Senhor Jesus, Ele deixa para nós o caminho para que nós possamos sair das cinzas e voltar à fogueira. O caminho para que nós possamos sair das brasas e passar a ter o nosso coração transbordante de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Está aqui no versículo 5. E nós podemos resumir esse caminho em 3 palavras. 3. Primeira, lembre-se. Lembre-se. Quando nós vamos esfriando na fé, quando Jesus Cristo, a sua pessoa bendita, já não é a pessoa mais importante da minha vida, Ele vai deixando de ser, é porque nós estamos esquecendo dos feitos do Senhor na nossa vida. Veja que a primeira palavra que Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembre-se de onde você caiu. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar, como nós cantamos no hino aqui, de onde Jesus tirou você. Você já esqueceu disso? Você já esqueceu de onde Jesus tirou você? Já esqueceu, Henrique? Eu não esqueci de onde Ele tirou você. E nem de onde Ele me tirou. Você já se esqueceu como foi aquele dia maravilhoso quando Ele estendeu as mãos dEle para você? A senhora lembra, dona Edila? Quando foi esse dia? Você estava pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, caminhando a passos largos para o inferno. Mas o Senhor Jesus entrou no seu caminho, entrou na sua vida e mudou completamente a sua história. Você lembra desse dia, Márcio? Lembra como é que foi? Você lembra do rebuliço que Jesus fez na sua vida? Você se lembra das transformações que Ele trouxe? Você se lembra, olhando para trás na sua vida, na sua história, você se lembra de tantos outros momentos que Deus agiu poderosamente na sua vida? Será que você se lembra dos pastores que já Deus colocou para cuidarem de você? Dos homens e das mulheres
de Deus que Ele colocou na sua vida para abençoar você? Será que você se lembra da história da igreja que você faz parte? Ou da igreja de onde você veio? Irmãos, Deus não quer que a gente viva do passado, mas Ele quer que nós olhemos para trás, para nos lembrar dos feitos poderosos dEle na nossa vida, para que nós possamos olhar de volta para trás e ver Ele manifestando o seu poder nas nossas vidas. Interessante, ontem eu ministrei essa palavra, porque ela está no meu coração esses dias, e Deus me mostrou isso enquanto eu ministrava isso ontem, né? Por que que Deus quer que a gente se lembre, a gente volte e olhe para trás, olhe para a nossa história, olhe para a história da nossa igreja, olhe para a história da igreja universal de Jesus Cristo? Irmãos, como nós precisamos conhecer a história da igreja? Quando você começa a estudar a história da igreja, a gente vai enxergando de onde foi que a gente caiu. Né, Vinícius? De onde foi que a gente caiu? E quando a gente olha para trás e lembra da nossa história, da história de Cristo na nossa vida, nós então passamos a ter um ponto de referência. E passamos a ver então o quanto nós nos afastamos do Senhor. Mas primeiro a gente precisa se lembrar. A segunda palavra que está aqui no texto é a palavra arrependa-se. Lembre-se dos feitos de Deus, lembre-se da sua conversão, lembre-se da história que Deus escreveu, está escrevendo e vai continuar escrevendo na sua vida. Lembre-se disso. Por que o Senhor manda lembrar? Né? Porque a gente esquece. Se lembre. E quando você se lembrar, a gente começa a enxergar o quanto a gente está distante do Senhor e o quanto a gente precisa voltar. E a segunda palavra é arrependa-se. Confesse, abandone. Peça perdão pelos pecados que você tem cometido contra Deus recentemente. Peça perdão. Ou talvez até pecados que você cometeu no passado, mas que você ainda não resolveu, não tratou esses pecados na presença de Deus. Quando eu estava preparando esta mensagem, eu li o testemunho de um pastor, que ele já, depois de muito tempo, ele estava orando, meditando, e o Senhor fez com que ele se lembrasse do seu tempo de seminário, enquanto ele estava ainda estudando para ser pastor. E de repente Deus fez ele lembrar que um dia ele estava fazendo uma prova de grego. E a prova era fazer a tradução de um texto do grego para a língua dele. E ele estava quebrando a cabeça e não conseguia fazer aquela tradução durante aquela prova. Mas aí o amigo, o aluno da frente, saiu para ir no banheiro. Ele olhou na prova do amigo, viu a tradução do amigo e copiou e tomou como dele. A hora que ele apresentou aquela prova, tirou B, tirou uma nota alta, passou com louvor. Mas depois de muito tempo, o Espírito Santo fez ele se lembrar de que ele havia sido desonesto, colando a tradução que o seu amigo tinha feito. O que ele fez? Voltou lá no seminário. Encontrou o mesmo professor que havia aplicado aquela prova e confessou tudo para ele. Ele saiu tão feliz daquele seminário, ele saiu tão aliviado de lá, mas só que o professor reduziu a nota dele lá, ele saiu, ao invés de B, ele saiu com D. Ele saiu no vermelho, mas ele saiu limpo. Ele saiu limpo diante de Deus e limpo diante do seu professor de grego. Será que a gente vai precisar voltar nas escolas que a gente estudou? Por que eu estou contando, irmãos, essa passagem, né? Esse exemplo? Porque, irmãos, olha como o Espírito Santo é sensível. E se nós
nos consagrarmos e nós orarmos e buscarmos a Deus em oração, lendo a palavra, estudando a palavra, o que vai acontecer? O Espírito Santo, Ele mesmo vai mostrando para nós tudo aquilo que precisa ser acertado na nossa vida. Tudo aquilo que precisa ser corrigido na nossa vida. Tudo aquilo que está arrefecendo o fogo do Espírito Santo no nosso coração. O que é que extingue o Espírito? O que é que apaga o Espírito na nossa vida? Senão nossos pecados. Por isso, arrependa-se. E a terceira palavra é: volte à prática das primeiras obras. Nós estamos em época de Copa do Mundo, né? Para nós brasileiros já acabou a Copa, né? Mas como é bonito ver o Mbappé jogando, né, Márcio? Como é bonito ver os jogadores lá do time da França. O jogão que teve eles jogando com a Inglaterra. E tem uma coisa no futebol que eu acho muito interessante, que são chamados os fundamentos do futebol. Então, quando alguém quer ser um jogador de futebol, a primeira coisa que ele tem que aprender são os fundamentos do futebol. O que é fundamento do futebol? Aprender a chutar a bola, aprender a receber a bola. Alguém toca para você, como é que você para a bola? Aprender a chutar, aprender a tocar, aprender a correr, aprender a cobrar uma falta, cobrar uma lateral, cobrar uma penalidade. Se é goleiro, aprender a encaixar a bola, aprender a pular. Não adianta o jogador querer sair dando bicicleta, chutando de voleio, se ele não aprender os fundamentos do futebol. Irmãos, a vida cristã também tem fundamentos. E quando o Senhor Jesus diz, volte à prática das primeiras obras, o que ele está dizendo? Volte aos fundamentos. Será que eu e você nos afastamos dos fundamentos da vida com Deus? O primeiro fundamento, irmão, sem sombra de dúvida, é o fundamento da oração. Não adianta eu querer fazer nada para Deus, se antes eu não começar a aprender a orar. A oração é um fundamento. Eu não vou crescer espiritualmente e também não vou conseguir produzir na minha vida algo que tenha valor para Deus, se eu não aprender a orar. Você quer ver outro fundamento? A leitura bíblica, estudo bíblico. Não vamos nem falar de estudo, vou falar leitura bíblica. Leitura bíblica é um fundamento. Muitos crentes hoje já abandonaram esse fundamento. Você quer ver outro fundamento? O fundamento do testemunho, do evangelismo. Evangelizar é básico, é fundamental. Você quer que seu coração volte às chamas? Volte a orar. Volte a ler a sua Bíblia. Volte a evangelizar, a testemunhar, a falar de Cristo para outras pessoas. Você quer ver outro fundamento? Servir. Volte a servir, a aproveitar as oportunidades de serviço que Deus tem dado a você. Você quer ver outro fundamento da vida cristã? Comunhão. É um fundamento. Eu me preocupo, irmãos, quando a gente vem aqui à igreja, por exemplo, e eu começo a ver pessoas que já não estão presentes aqui. E eu fico preocupado com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa que tem sido relapso na sua participação na igreja, ela está abandonando um fundamento da vida cristã. É um fundamento. O congregar-se, o reunir-se para cultuar a Deus, para nós orarmos uns pelos outros, abençoarmos uns aos outros, ministrarmos uns aos outros. A pessoa está abandonando um fundamento. 3 palavrinhas. Lembre-se, se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Estamos terminando o ano de 2022, hein? Eu lembro que um tempo atrás falava assim, 2022, parece que a gente iria estar andando na rua de nave espacial, né? Eu pensava assim, né? Igual aquele desenho da família dos Jacksons, né?
e andar de nave espacial. Não, estamos andando de carro. Chegou 2022. Estamos terminando 2022. Olha aí uma época muito boa para você se lembrar da sua história com Jesus, da sua história com Deus. Será que nesse ano nós temos coisas para nos arrepender desse ano? Quem aí tem? Eu tenho. Se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Que tal você já se organizar em nome de Jesus para que no ano de 2023 eu vou pegar firme nos fundamentos da vida cristã? Que o seu planejamento, antes de envolver área profissional, área educacional, qualquer outra coisa, que o seu primeiro planejamento para o ano de 2023 seja com relação à sua vida de oração, sua vida de estudo bíblico, sua vida de evangelismo, sua vida de comunhão com a igreja, sua vida de serviço. Vamos voltar aos fundamentos, irmãos. Vamos voltar à prática das primeiras obras. O versículo 7 termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor. Se nós queremos, irmãos, estar entre estes vencedores, nós precisamos nos lembrar, nos arrepender e voltar. Graças a Deus que isso sempre é possível, por causa daquilo que o nosso Salvador fez por nós, através da sua morte, da sua ressurreição, do derramamento do seu sangue. Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de voltar, sempre é tempo de reconciliar, sempre é tempo de ter um novo início na nossa vida, e que a partir de hoje haja um novo começo na minha vida, na sua vida, na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Os irmãos estejam em atitude de oração. Nós vamos agora participar, celebrar a ceia do Senhor. Os diáconos, por favor, venham aqui à frente. E nessa atitude de oração, na presença de Deus, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que já foi batizado nas águas, está em comunhão com Jesus, você está convidado a participar desta mesa. Se você ainda não tem condições de participar dela, mas você quer entregar sua vida a Cristo, você quer se batizar, nos procure a mim, procure o Vinícius, o Hudson, Daniel, procure nossos líderes. Nós vamos ajudar você, para que juntos nós possamos comer deste pão e beber desse cálice, até que Ele venha. Amém? Glória a Jesus. Vencer
nosso irmão dará graças a Deus pelo pão e pelo cálice. Senhor Deus, graças te damos nessa hora, Senhor, por esse momento maravilhoso, Pai, onde nós reunimos, Pai, diante dessa mesa, Senhor Deus, para participar, ó Pai, desse ato maravilhoso, Pai. Ó Pai, para que nós possamos lembrar, Senhor, ó Deus, daquilo que o Senhor fez na cruz por nós, ó Pai, do preço pago, meu Deus. A Tua palavra nos ensina, Pai, a trazer à memória, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, ó Pai. Que esse momento, ó Pai, cada um de nós possamos refletir, ó Pai, no preço pago, ó Deus, de onde o Senhor nos tirou, Senhor, e para onde o Senhor nos transportou, ó Pai, para a Tua maravilhosa luz, ó Pai. Isso custou o Teu corpo, o Teu sangue, meu Deus, derramado por nós, ó Pai. Por isso damos graça nessa hora, Pai. Rogamos a Tua bênção sobre cada um de nós, para que nós possamos, ó Deus, refletir e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, veja que a ceia, qual é o objetivo dela? Recordar e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E o que foi que o Senhor Jesus disse para nós hoje na palavra? Lembre-se, lembre-se, ao comer este pão, lembre-se que Jesus foi ferido por você, Jesus foi dilacerado por mim e por você naquela cruz, para que hoje nós tenhamos vida, e vida em abundância. Em memória de Jesus, comamos o pão. Jesus disse que o verdadeiro amigo é aquele que dá a sua vida pelo outro. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Alguém mais derramou seu próprio sangue por você? Pense em como Ele te ama. A Bíblia diz: bebam do cálice, que representa o meu sangue que foi derramado em favor de muitos. E você está entre esses muitos, pelos quais esse sangue foi derramado. Em memória de Jesus, bebamos o cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele morreu. Ele foi maltratado, Ele foi desprezado, Ele foi dilacerado naquela cruz, Ele foi morto, pregado ali, Ele expirou naquela cruz, Ele foi tirado dali e colocado numa sepultura que nem era dele, era emprestada, e ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Irmãos, o cristianismo é Jesus. A vida com Deus é Jesus, é andar com Jesus, é falar com Jesus, é seguir os passos de Jesus, é viver como Jesus viveu. Que Deus nos ajude para que a gente possa andar em comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo. Aonde você estiver, aonde você for, que sua alma, seu espírito, sua mente, seu coração estejam ligados em comunhão com o Senhor, para que a vida dele flua sempre através de você. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos nos colocar em pé, irmãos, enquanto nossos irmãos diáconos estarão recolhendo os... Nós já estamos caminhando para o final deste... Vamos louvar o Senhor com alegria. Que foi dado no céu e na terra,
Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, recebeu todo o poder, toda a autoridade, e hoje Ele nos comanda. Vão por toda parte, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. Glória a Jesus, glória a Deus. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Os portais celestiais se levantaram para receber o Deus homem, o único homem justo, que adentrou os céus e assentou-se à direita de Deus. Enviou o seu Espírito sobre nós e continua agora intercedendo por nós diante do Pai. Senhor Jesus, eu oro pelo teu povo, Jesus, nessa hora, orando para que eles sejam guardados, para que eles sejam protegidos, para que eles sejam velados por ti, pelo teu cuidado e pelo teu amor, Senhor. Cerca seu caminho com sua bondade e sua misericórdia, Pai. Nesta semana, Senhor, diante dos desafios que nos aguardam, ó Pai, como é bom saber que o Senhor está à nossa direita, o Senhor é a nossa sombra à nossa direita, e por isso nada precisamos temer. Que esta confiança, esta fé esteja no coração dos teus filhos. Cura, Senhor, os doentes, cura os enfermos, Senhor. Sara e restaura os abatidos, Pai. Renova, Deus, os nossos corações. E continua, Senhor, nos dando a sua paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, antes de irmos, problema aí agora foi. Antes de nós nos despedirmos, irmãos, vão perceber, a hora que vocês chegaram, que o prédio da igreja está sendo pintado, né? Não é todo, nós estamos reformando, começando a reforma pela fachada aqui do prédio, está precisando,
Então nós já encomendamos, placas novas vão ser colocadas aí na frente do prédio, pintura nova está sendo feita, de toda a fachada e dos corredores internos aqui da parte de baixo, tá bom? E nós vamos ir pintando, fazendo as reformas necessárias aqui no prédio da igreja, por etapas, né? Porque preço de mão de obra, preço de material hoje subiu bastante, né? E a gente precisa ir fazendo tudo escalonado. Então, veja aí e vá acompanhando e você vai ver como vai ficar bonita a fachada da igreja. Você vai ter até vontade de convidar mais pessoas para vir participar do culto aqui, né? Glória a Deus. E nesse fim de ano, irmãos, não esqueça de colaborar com a sua igreja, viu? Para terminar logo essa reforma aqui e nós tenhamos caixa ainda para fazer outras ações ainda para o ano que vem, tá bom? Deus abençoe você e uma ótima semana. Não vá embora correndo.